Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta segunda-feira. Boa semana para vocês. A gente começa a semana falando de imposto de renda, uma das grandes dúvidas quando o assunto é investimento. Antes disso, Kleber, bom dia. O que essa semana promete para os investidores, hein? Muito bom dia, Rê, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, uma ótima semana a todos. A gente tem uma semana aí com bastante coisa acontecendo, tanto aqui quanto lá fora, tá? A primeira coisa mais importante que a gente tem aqui no mercado local é a ata da reunião do Copom, que vai ser divulgada amanhã, e ela vai dar uma indicação de quais são os próximos passos em relação à política monetária, ao corte de juros da taxa Selic, né? Se a gente vai ter realmente um corte residual, se a gente vai ter uma direção mais para manutenção. As apostas, por enquanto, também divididas, tá? Na quinta-feira a gente tem o relatório trimestral de inflação, que é apresentado pelo diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kanzuk, e a gente vai conhecer também o IPCA 15 de junho até lá. Então, essas informações todas vão ajudar bastante a gente aqui. Lá nos Estados Unidos, a gente vai ter a terceira revisão do PIB dos Estados Unidos no primeiro TRI, na quinta-feira, no dia 25. E a gente acompanha, obviamente, né, todos os desdobramentos aí da pandemia aqui no Brasil ainda, que continua numa tendência muito alta, né, a curva muito forte, tanto de novos casos quanto, infelizmente, de vítimas, que impacta muito também no nosso dia a dia, tanto da saúde do brasileiro quanto da economia também, para que a gente tenha ou não uma retomada da nossa atividade aqui, né? Perfeito, Kleber. E falando em pandemia, essa pandemia do coronavírus que impactou tanto nas economias e ainda impacta, ela fez também com que a declaração do imposto de renda fosse prorrogada esse ano. E o prazo está chegando ao fim, termina na semana que vem, no último dia de junho. Vocês já declararam os seus investimentos? Sabem quais têm que ser declarados e quanto de imposto deve pagar sobre eles? A gente vai te contar hoje como o imposto de renda incide sobre os principais investimentos e também como você pode usá-los para se beneficiar na hora de investir. Por isso estamos aqui eu, o Kleber e a Carol Rui, especialista em investimentos, que veio participar com a gente para deixar esse assunto um pouquinho mais fácil. Bom dia, Carol, seja bem-vinda ao podcast. Bom dia, Rê, bom dia, Kleber, bom dia aí para todo mundo e vamos deixar esse assunto Carol. Um pouquinho mais fácil hoje. Verdade. Para começar, a gente tem que dizer para vocês que, tendo resgatado ou não, tendo rendido ou não, tem que declarar todos os investimentos, mesmo que você não precise ainda pagar nenhum imposto sobre eles, porque não fez resgate ou por alguma outra regra que cada um impõe. E tem alguns que ainda podem ser deduzidos na declaração. Essa é a parte boa, que é o caso da Previdência PGBL. Então, Carol, por favor, primeiro as damas, explique pra gente qual o segredo desse caso de dedução à declaração e o PGBL. Bom, Rê, acho que uma das vantagens aqui da Previdência, né, do investimento em Previdência na modalidade PGBL, é exatamente a dedução dos 12% da sua renda bruta tributável anual. Né? Um caminhão de palavra aqui, mas basicamente o seu IR vai incidir num valor menor. Né? Quando você investe até 12% da sua renda anual num PGBL, você consegue deduzir isso da sua declaração. E, consequentemente, o seu IR, ao invés de incidir no valor total da sua renda, vai incidir num valor menor por causa desses 12% na Previdência. E lembrando que esse benefício é até 12% mesmo. Se você quiser investir mais de 12% do valor da sua renda anual, a gente indica que você invista num VGBL. Ótimo. E aí, Kleber, seguindo nesse papo de previdência, fora a dedução do PGBL, o investidor paga que tipo de imposto de renda, ou melhor, quanto de imposto de renda,
quando ele investe em previdência? Porque ainda tem o VGBL, né? A gente tem ainda, apesar de muito difundida a informação já de previdência privada nos últimos anos, né, algumas dúvidas em relação exatamente a essa diferença de PGBL, né, do VGBL. Quando a gente olha para os dois, né, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, que é esse que dá a possibilidade, né, do investidor ter o aporte onde ele vai conseguir fazer um limite de 12% da renda bruta, que nem a Carol acabou de explicar, uma tabela regressiva, né, onde ele vai colocar, uma tabela progressiva, onde ele vai ter ali uma taxa de imposto de 27,5%, tá bom? Só que a alíquota da tabela progressiva, que ele vai optar, ou da tabela regressiva no plano do PGBL, vai incidir sobre todo o montante que ele investir. Então, quando ele faz a opção pelo PGBL, todo o valor que tiver lá, quando ele fizer um resgate, quando ele for receber um benefício, ele paga o imposto sobre o valor total que ele teve de investimento mais o rendimento, tá bom? No VGBL, tá, que é o outro plano, onde a gente tem já o Vida Gerador de Benefício Livre, ele não permite o abatimento dos 12%, ele não dá esse benefício, né, para o investidor. Só que, em compensação, ele cobra o imposto apenas sobre o valor que tiver de rendimento. Ele não cobra o imposto sobre o principal do investidor. E aí, quando a gente fala das duas tabelas, a gente tem a progressiva e a regressiva. Tá? A progressiva, ela vai ter, então, uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, acima de resgates de R$ 5.247 aproximadamente, tá? Ou seja, quando a gente olha para a maioria das realidades de previdência, quase todas têm um valor muito próximo ou superior a isso, muitas vezes, então o valor que ele vai ter de imposto é de 27,5%, enquanto na tabela regressiva ele tem uma vantagem, ele começa pagando mais, que é de 35% até 2 anos. E aí, a cada 2 anos, vai diminuindo 5% essa alíquota. Então, para o investidor que tem a visão de longo prazo, essa tabela que vai de 2 a 4 anos para 30, de 4 a 6 anos para 25, assim por diante, a cada 2 anos, quando ele atinge 10 anos ou mais, ele tem 10% de imposto de renda, tá? Sobre o valor que teve de rendimento e não sobre o principal. Então, o VGBL, para quem está olhando para o longo prazo, ou mesmo o PGBL, também olhando para o longo prazo, a tabela regressiva sempre é mais interessante que a tabela progressiva. Quem vai ter o benefício e a possibilidade de abatimento dos 12%, o PGBL se torna mais interessante, e quem não tem como fazer o abatimento pela renda, o VGBL acaba sendo uma vantagem maior para ele colocar isso para o longo prazo. Entendi. E, bom, depende muito então da questão do tempo e de se a pessoa tem possibilidade de deduzir aqueles 12%. Lembrando que para deduzir tem que ter contribuição para o INSS, né, Kleber, Carol? Também. A forma de remuneração da pessoa, ela precisa contribuir para o INSS, senão ela não se enquadra nessa questão da dedução. Então tem que ver todas essas regrinhas antes de decidir. O prazo é bem importante, como o Kleber falou. Da Previdência, vamos para os fundos imobiliários, porque, Carol, aquele aluguel mensal, entre aspas, que o fundo imobiliário paga para o investidor todo mês, ele é isento de imposto de renda, mas o valor total investido lá na frente no resgate, não. É isso mesmo, Rê. Tem a modalidade que vai te pagando, né? Como se ele estivesse te pagando o valor dos aluguéis mensalmente. Aí esse valor, ele é isento de renda, né? Isento de imposto de renda. Mas se você vai resgatar lá no final, você tem a cobrança aí de 20% de imposto de renda sobre os rendimentos também, tá? Assim como nos outros fundos de investimento, nos outros investimentos, sempre a alíquota sempre incide sobre os rendimentos. Mas como você falou, acho legal aqui reforçar, por mais que o investimento seja isento de R, a gente tem que declarar, tá? A gente tem que colocar tudo na
na declaração bem bonitinho. Mas essa é como uma prestação mensal, de contas, né, Carol? Mensal. Oi, desculpa. É como se fosse uma prestação de contas para a Receita Federal que se faz, no caso de ter que declarar tudo, mesmo que a pessoa não tenha feito resgate, se beneficiado daquele dinheiro, né? Isso, é exatamente isso. A declaração nada mais é do que uma prestação de contas aí do que você ganhou e o que você teve de despesa, né? Aí vai existir 2 cenários. Vai existir um cenário em que a Receita vai identificar, putz, a Rê pagou mais imposto do que deveria, vou restituir a Rê. Aí você vai ter lá o valor da sua restituição. Ou não, você pode ter um cenário também contrário. Putz, a Rê não pagou o que deveria ter pago, então eu vou gerar aqui um valor para ela que ela vai ter que pagar depois. Basicamente, tem esses 2 cenários aí quando a gente fala da declaração, e por isso que é importante colocar tudo, por mais que o seu investimento seja isento ou não, é importante a gente relatar tudo na declaração. Muito bem, muito bem. E para quem investe em ações, Kleber, tem casos em que também há isenção do imposto mesmo para o investimento em ação, né? O investimento em ações a gente precisa dividir ele um pouquinho, né, que a gente tem a relação aos tributos. O investimento em ações, para aquele que compra e vende, mas as operações acontecem num prazo maior do que um dia, e as operações que acontecem no mesmo dia, de compra e venda das ações ou de índices ou de contratos que o investidor fizer a operação, que é o conhecido day trade, tá? Ao contrário do que acontece nos outros investimentos, o IR da venda de ações é importante a gente colocar que ele deve ser recolhido pelo próprio investidor, a não ser que a corretora ou a instituição ou a casa que ele opere preste esse serviço para ele. Ele que deve fazer o recolhimento do imposto, né, gerar o DARF, fazer o cálculo, e ele deve acontecer até o último dia útil do mês posterior ao que teve a operação, ao que ele fez a apuração do resultado, tá? Então vamos pegar essas 2 operações. Operação normal, né, que a gente chama, operação de compra e venda de ações, o investidor comprou agora, daqui X tempo ele vai vender a operação, teve uma operação com lucro, tá? Essa operação, ele vai recolher 15% de imposto sobre o resultado da diferença que ele teve entre a compra e a venda das ações. Importante a gente lembrar o seguinte, o investidor tem alguns benefícios. Vendas abaixo de R$20 mil por mês se torna isento para o investidor. Tá? Independente da operação que ele fez, se teve lucro ou não. Se ele fizer uma operação até R$20 mil de venda de ações dentro de um mês, esse valor fica isento para ele. Então o investidor pode fazer todos os meses vendas até esse valor, que ele não vai ter que pagar imposto. Tá? Outro benefício também são dividendos. Dividendos também tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Mais uma vantagem para quem opera ações, que aí a gente pode dizer que é mais do que uma vantagem, né? Na verdade é uma questão de justiça até, né? As perdas que o investidor tiver em um mês pode ser compensada em meses posteriores, tá bom? Então vamos dizer que como o risco é muito alto, o investidor fez uma operação, teve um prejuízo, né? Ele consegue compensar isso. Então significa assim, vamos supor que no mês de junho ele teve um prejuízo de 5 mil, tá bom? Aí no mês de julho, o que ele pode fazer? Ao invés dele ter 20 mil de benefício para vender com isenção, ele tem até 25 mil, porque ele teve um prejuízo de 5 mil no mês anterior. Tá? Entre outros cálculos que o investidor pode fazer de abatimento, mas assim, tive um prejuízo, realizei um prejuízo, esse valor que eu tive de prejuízo eu abato para poder fazer uma futura venda sem ter que recolher imposto. Então se eu tenho 10 mil de prejuízo, eu vou poder vender 10 mil com isenção. Legal. Para as operações normais. O day trade já é uma operação diferente. A operação do day trade, o imposto não é de 15%, ele é de 20%. Tá? E ele tem uma transação que não existe a isenção de imposto, mesmo que o valor seja menor do que os 20 mil. Fez uma operação de day trade, ele sempre vai ter que recolher o imposto. Detalhe, tá? O day trade tem um dedo duro. Quando o investidor faz uma operação de day trade, no dia é recolhido 1%, tá, do imposto que já é tirado, e aí ele tem que recolher essa diferença dos 19%.
até o fim do mês seguinte também. Ele consegue fazer esse balanceamento dentro do mês também de isenção, ou melhor, de abatimento se ele tiver prejuízo, mas ele vai sempre ter que recolher e o valor é um pouquinho maior para o investidor que fizer a operação via day trade, ao invés de 15%, ele paga 20%. Tá? E para fechar, né, na parte de ações, os fundos de ações, né, que o investidor não faz diretamente, a vantagem é que ele não precisa recolher, quem recolhe é o administrador do fundo, né, faz esse trabalho para o investidor e ele só paga imposto no fundo de ações quando ele resgata e se ele tiver, obviamente, lucro naquele valor que ele investiu. E ele paga quanto? 15%. Boa, perfeito. Bom, falando em fundo de investimentos, o Kleber explicou os fundos de ações, a gente já falou dos fundos imobiliários e o imposto sobre fundos de renda fixa de curto prazo. É isso aí, Rê. Acho que como o Kleber falou, os fundos de ações, eles têm uma cobrança, né, de 15% ali na hora que você resgata. E falando de fundos como um todo, a tabela, eles seguem a tabela regressiva do IR. Então, basicamente, aquela tabela que começa com 22,5%, vai para 20%, 17,5% e termina em 15%, que é a menor alíquota ali que você pode ter. Que, no caso, os fundos de ações, bem como o Kleber falou. Bom, e falando de fundos de renda fixa de curto prazo, esses fundos, eles ficam entre a alíquota de 22,5%, que é até 180 dias, seu dinheiro investido, se você resgatar nesse tempo, você vai pagar 22,5%. E de 181 dias até 360 dias, né, quase aí um ano, você pagaria 20%, tá? Essa é a tributação dos fundos de curto prazo. Sempre fica entre 22,5% e 20%, tá? Falando um pouquinho aqui também sobre o Come Cotas, que é um assunto também, acho que até meio polêmico aí, quando a gente fala de fundos. Todo mundo torce o nariz. Oi? Todo mundo torce o nariz, Carol, quando fala em Come Cotas. Exato. Mas não é tão vilão assim, né? O Come Cotas nada mais é do que uma antecipação dessa cobrança de IR. Lógico que, assim, no longo prazo, a gente vê que afeta um pouco, mas a ideia é sempre que você invista num fundo que possa, sim, te entregar uma rentabilidade maior nesse sentido, né? Tem investimentos que são isentos e vão entregar uma rentabilidade, mas os fundos, apesar do Come Cotas, a ideia é que ele te entregue uma rentabilidade maior que compense até essa dedução aí do Come Cotas, tá? Bom, basicamente falando aqui em Come Cotas, o Come Cotas sempre pega a menor alíquota desses fundos. Então, por exemplo, num fundo de curto prazo, eu posso ter a cobrança de 22,5% ou de 20%. O Come Cotas, por ele pegar a menor alíquota, sempre vai incidir 20% quando a gente fala de Come Cotas em fundos de curto prazo. Lembrando que, aproveitando aqui, os fundos de ações não têm Come Cotas, tá? E o Come Cotas, ele incide sempre no último dia útil de maio e de novembro. Por que é uma antecipação, né, do imposto de renda? Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você investiu num fundo de curto prazo, aí você resgatou antes de 180 dias. Então, você vai pagar 22,5%. Só que, se o Come Cotas já incidiu, você já pagou 20%. Então, ali na hora que você for resgatar, você vai pagar a diferença só, que é 2,5%. Então, o Come Cotas, a gente fala que é essa antecipação, porque na hora que você resgatar, ele vai falar, opa, você já pagou isso aqui de imposto, tá? Então, fica tranquilo. A parte ruim, né, que todo mundo fala, é que ele vai mesmo incidindo ao longo do tempo, mesmo se você não resgatar. Mas aí, se você resgata, ele sempre vai falar, opa, a Rê aqui já pagou o Come Cotas, então tá tudo bonitinho, tá? Basicamente,
Por isso que eles falam que é uma antecipação do imposto de renda, porque na hora que você resgatar, na hora que você efetivar o resgate, eles já vão falar, a Rê já pagou aqui essa parte aqui no Come Cotas, então, como uma prestação de contas, né? Mas, basicamente, falando de Come Cotas de fundos de curto prazo, é isso. Ou seja, não tem pagamento 2 vezes do imposto de renda, né? Por ter o Come Cotas antecipando. Depois o ajuste é feito lá no final, quando a pessoa resgata o dinheiro. Isso mesmo. Assim, o ruim é que se você não resgata, ele tá lá incidindo, né? Mas na hora que você resgatar, ele vai meio que falar, olha, você já pagou aqui, passou o Come Cotas, você já pagou, então tá tudo bem, você não tem o que me pagar. Mas se você não resgata, o Come Cotas vai incidindo, né? E ao longo do período, aí ele afeta a sua rentabilidade, sim, mas a ideia de você investir num fundo é exatamente essa. Se você investe num fundo bom, com uma boa gestão, a sua rentabilidade vai compensar todos essas incidências, né? Os custos, incidência de R e tudo mais. A ideia é essa. Perfeito, Carol. E os fundos de renda fixa de longo prazo, diferente dos de curto, eles seguem a tabela do valor maior até o valor menor, conforme o tempo que o dinheiro fica investido, né, Kleber? É isso mesmo. O conceito é o mesmo, ele é idêntico. O que muda só é o benefício que o investidor que fica mais tempo dentro de um produto de longo prazo, ele paga um pouco menos de imposto. Tá? Então, enquanto no curto prazo você tem as duas alíquotas de 22,5% e de 20%, no de longo prazo, acima de 1 ano, a alíquota cai para 17,5% e acima de 2 anos ela cai para 15%. Mas com o mesmo conceito para fundos do Come Cotas. Então, o Come Cotas em maio e novembro sempre vai recolher 15%, e quando o investidor fizer o resgate, ele faz o ajuste da diferença que o investidor tem a pagar do imposto, tá? Agora, tem uma vantagem para o investidor procurar se ele for fazer um investimento em renda fixa e entender que ele pode procurar uma alternativa diferente de um fundo, por exemplo. Então, vamos lá. O fundo tem o Come Cotas. Então, não tem como escapar de nenhum tipo de produto, a não ser o fundo de ações. Previdência, por exemplo, não tem Come Cotas, né? Agora, os fundos de renda fixa, os fundos de multimercado, os fundos de inflação, todos esses têm, né? O multimercado a gente tira dessa caixinha e deixa só de renda fixa. Quando o investidor for fazer uma análise, é interessante ele olhar o seguinte: se o retorno projetado para aquele produto vai compensar o que o Come Cotas vai cobrar. Que foi um pouquinho disso que a Carol falou. Por quê? No CDB e no Tesouro Direto, o investidor não tem o Come Cotas. Então, às vezes, essa conta é que agora a gente está com um nível de juros muito baixo, né? Mas mesmo com juros baixos, e até exatamente por ele ter um retorno menor agora, é que é interessante ele olhar isso, porque se a visão dele for de ficar muito tempo com o produto, com um investimento de muito longo prazo, vai ficar 4 anos, vai ficar 5 anos, vai deixar o recurso investido, não ter o Come Cotas faz uma grande diferença no longo prazo. Porque ele não vai ficar a cada 6 meses recolhendo 15% sobre o rendimento. No caso do CDB, no caso, né, que daí ele procuraria de um banco, no caso de um papel diretamente do Tesouro, ele vai conseguir ter a vantagem de investir e só pagar o imposto quando ele resgatar ou quando o título vencer, que não deixa de ser o resgate também. Tá? E lembrando que ele tem outras alternativas isentas em renda fixa também, né, de imposto para pessoa física, né, como LCI, LCA, CRI, CRA, que é uma sopa de letrinhas aí que a gente fala, mas que nada mais são do que papéis atrelados a certificados imobiliários ou certificados agrícolas, que bancos, né, e empresas diretamente fazem a emissão desses papéis, e elas são isentas também, e por serem isentas também não tem o Come Cotas. Então, para o investidor de renda fixa que quer fugir do Come Cotas, essas seriam as alternativas para ele. Aquele que ficar nos fundos vai seguir a tabelinha, que vai de 22,5% até 15% depois de 2 anos. Ou seja, Kleber, o imposto de renda também pode ser um dos fatores consideráveis na hora de escolher onde a pessoa vai investir, né? Ela pode comparar investimentos de uma mesma classe, vamos dizer assim, e pensar qual seria a rentabilidade que ela poderia ter tendo imposto, não tendo imposto, e fazer o abatimento disso para ver o que vai fazer mais sentido. Vamos dar um exemplo prático aqui, tá?
o investidor vai fazer um investimento em um fundo que tem, porque o fundo não tem garantia de retorno, né? Mas ele tem um histórico e uma projeção de render 100% do CDI. Tá. Ok? E ele tem um título, como o CDB do Itaú hoje, com liquidez diária, que paga 100% do CDI. Tá? Tá. Qual que é a melhor alternativa para ele hoje? O fundo ou o CDB? Se os dois vão pagar exatamente a mesma taxa, o CDB, sim, porque ele vai ficar durante 3 anos, que é o vencimento do título, sem recolher nada, vai acumular juros sobre juros, e daqui 3 anos, quando ele tiver o resgate, que ele vai pagar o imposto de renda, ou seja, ele não teve come-cota. E não vai ter tido come-cota, sim. Exato. Todo investimento, por melhor que seja e por mais conservador que seja, tem algum risco. Qual que é o risco que sempre tem que ser avaliado pelo investidor, mas é um risco que é mais fácil de se avaliar? É o quê? No fundo, ele dificilmente vai ter o risco do reinvestimento. O que é isso? Daqui 3 anos, quando ele for reinvestir no CDB, não existe a garantia de que a taxa vai ser de 100%. Talvez seja menor, né? Então, sempre que ele procura um lado, ele talvez tenha alguma outra coisa a avaliar, se ele realmente quer correr o risco de lá na frente não ter como reinvestir a essa taxa, ou se ele prefere garantir por esses 3 anos. Aí é uma análise um pouquinho mais complexa. Mas olhando só para taxa versus imposto, ele sempre vai ter um benefício maior onde ele não tem imposto antecipado, que no caso é o come-cotas. Perfeito. Para a gente fechar, Carol, o que deve fazer o cidadão que tem investimentos fora do Brasil? Tipo eu, assim, que invisto nos Estados Unidos, na economia alemã. Você é muito chique, Rê. Muito fina. Viu? Dos pampas para o mundo, isso tá pensando. Tá pensando o quê? Bom, basicamente, para quem investe fora do Brasil, também tem que colocar isso na declaração, né? Assim como todos os outros investimentos, tá? Se você tiver mais do que $100 mil, muito chique também, você tem que prestar contas ao Banco Central também, não só na declaração. E normalmente o imposto a alíquota que é cobrada de imposto de renda sobre essas aplicações é de 15%, tá? Mas para as pessoas terem mais, assim, mais detalhes, pode consultar também o site da Receita Federal, porque tem alguns países que permitem a gente abater esses valores que a gente já pagou no exterior. Então, é legal a gente saber todos os detalhes de cada país, porque pode ter aí algum benefício nesse caso. Boa, Carol. Gente, será que esqueceu de algum investimento dos mais, principalmente dos principais, falando assim, né, para que a gente possa dar essas dicas? Acho que a gente passou por tudo que era importante, né? Acho que sim, e o que a gente pode deixar aqui para o ouvinte, né, é aberto para, se você tem algum produto, algum ativo, algum instrumento que você tem dúvidas sobre a questão do imposto, manda para a gente, manda pergunta, ou lá no YouTube, ou até mesmo pelo canal do Personalité no Instagram, né, que a gente responde aqui depois. Boa, perfeito, podem mandar. E lembrando, gente, também, quem tiver dúvidas na questão do preenchimento da declaração, às vezes não sabe onde é que inclui o investimento X ou Y, fica na dúvida, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link para um vídeo no YouTube do Itaú, que ensina como fazer isso e faz um passo a passo ali bem didático para quem tiver alguma dúvida, quem faz a própria declaração, tipo eu, o que eu vou fazer com os meus investimentos no exterior? Tô super com dúvida onde eu enquadro, vou lá no YouTube do Itaú e vou conseguir ter essa ajudinha do vídeo. Vocês já fizeram suas declarações, Carol e Kleber? Sim, tão bonitinha, já tá entregue. Eu consegui fazer. Tudo certo com o Léo. Já utilizei muito aqueles vídeos que você está falando aí, sempre me ajudaram aí a fazer a declaração, é uma boa dica. Então tá, gente, muito obrigada, foi um prazer essa aulinha de vocês aqui pra gente. Falando em aulinha, amanhã tem aula com o professor Martim Iglesias. Carol, volte sempre ao nosso podcast, obrigada pela presença.
Obrigada a vocês pelo convite. Kleber, até amanhã. Valeu, Carol. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Volte mais vezes. E Rê, amanhã estamos junto com o professor aqui. Beleza, combinado. E pessoal, não percam a live de hoje às 5 horas no Instagram e no YouTube do Personalité. Sigam as redes sociais, deixem suas perguntas no YouTube, porque lá também fica o podcast e você pode comentar e perguntar. Até amanhã, fiquem bem, protejam-se, usem máscara, fiquem em casa, assim como a gente que está fazendo esse programa todo santo dia de casa. Até lá, um abraço. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.